fora. Pai do Senhor, povo de Deus, estamos aguardando vocês conectarem para a gente iniciar. Paz, meu povo. E aí, Gui? Já compartilha aí pra gente essa live aí. Vai ser bênção de Deus hoje. Cadê o bicho? Boa noite para quem tá entrando. Daqui a pouco a gente tá já iniciando. Pai do Senhor a todos. Aí, pastor Anderson Macedo, aí, Pedrão. Ô, pastor Anderson. Sua ilustre presença aqui. Deus abençoe. Paz, Loura. Deus abençoe, Loura. Quer ouvir parecer? Deixa eu lá. Só digitar aqui. Fixando o comentário. Pessoal, você que está entrando aí agora, já vai compartilhando aí essa live. Como é que faz para compartilhar? Tem uma setinha aí do lado do interrogação. Você clica na setinha e compartilha junto para os seus contatos. Já já a gente está começando a transmissão. Hoje a gente vai falar sobre Salmo 23. Esperando também o pastor convidado de hoje, o pastor Edilson. Pai do Senhor, meu irmão Ismael. Deus abençoe a sua vida ricamente. Pessoal, já vai compartilhando aí. Compartilha essa live aí com a gente. Que vidas sejam alcançadas pela ministração, pelo que vai ser falado aqui essa noite. Vai ser bênção de Deus. Daqui a pouquinho a gente está começando. Pronto, pastor Edilson. Vou adicionar aqui o pastor. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, meu chefe. Como é que tá as coisas? Bem, graças a Deus. Vou pedir o senhor para virar o seu celular, colocar ele de lateral. Isso. Pedrão tá aqui só fazendo umas configuraçõezinhas ali. Pai, meu pastor. Aí não é justo, não, viu? Dois? Aí você fala 2 pesos pesados, hein? 2 pesos pesados, rapaz. É benção, pastor, é benção. Você mora no nosso coração. Pessoal, vai entrando aí, já vai compartilhando. Daqui uns 2 minutinhos, 3, a gente vai começar. O pastor Edilson já está online. Compartilhe aí com seus contatos. Vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Aprender mais um pouco daquilo que o Senhor tem dentro da sua palavra a falar aos nossos corações. Louvado seja Deus. Isso, meu pastor. Um lugarzinho mais claro, hein? Muito bom.
voltou, não tem problema. O que for falar, a gente roda. É. Estamos aqui. Evangelista Pedro, Evangelista Kelvin, Pastor Edilson, todo mundo se preparando aí para a gente estudar o Salmo 23, que esse salmo tão conhecido tem a nos dizer nessa noite, aleluia. Você já deixa sua Bíblia aberta aí, meus irmãos, Salmos 23. Deixe sua Bíblia aberta aí no Salmo 23. Eu tenho certeza que Deus ele há de falar fortemente aos nossos corações nesta noite. Enquanto esse pastor está se ajeitando ali. Verdade, viu? Verdade, viu? Pegar algumas anotações para facilitar, né, a nossa palestra aí. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos começar iniciando lendo o Salmo. Eu vou fazer a leitura, em seguida eu vou fazer algumas considerações, passar a palavra já para o pastor Edilson falar um pouco e a gente vai ficar falando versículo por versículo, até dentro daquilo que der, dentro do tempo que a gente for falar aqui desse Salmo. Amém? Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos, eu já gostaria de iniciar contando uma rápida ilustração para você entender um pouco sobre o Salmo 23. Conta-se que certa vez uma estação de rádio decidiu fazer um concurso de locução da Bíblia. E o texto mais votado foi o Salmo 23. No dia da competição, os que usaram das técnicas de oratórias e vocais ganharam as melhores notas. Mas um idoso que não tinha técnica nenhuma foi o único que tirou lágrimas da plateia, e até os jurados esqueceram de marcar suas notas. Um dos participantes, sem entender a reação das pessoas, perguntou ao colega: como uma apresentação como aquela conseguira tal resultado sobre o público? O colega respondeu: todos os participantes demonstravam conhecer o Salmo do pastor. Esse senhor foi o único que demonstrou conhecer o pastor do Salmo. Isto é o que acompanhamos em nossos dias. Muitos até têm informações técnicas sobre Deus, mas não conhecem intimamente de verdade. Esse é um salmo, irmãos, muito conhecido. A tradição judaica atribui a autoria dele a Davi, e pelo que a gente lê nele, cabe bem a autoria a Davi. E o que é que esse salmo demonstra logo de cara? Que muita gente conhece o conteúdo do salmo. Muita gente conhece o salmo, mas pouca gente conhece o pastor que é falado no salmo. E dentro disso que a gente quer começar nessa noite a falar um pouco sobre esses salmos. E o interessante é que o Salmo 22, que é o salmo anterior, ele vai falar sobre a cruz, vai falar sobre sofrimento, vai falar sobre o Calvário, sobre
o caminho que Cristo trilhou. E para a gente conhecer o pastor, teve que primeiro passar pelo Calvário. A gente só vai conhecer o verdadeiro pastor no momento que a gente aceitar o que ele realizou no Calvário. Isso é a primeira observação que eu quero deixar nessa noite. E pedir ao pastor Edilson para fazer alguma consideração, alguma introdução, falar alguma coisa a respeito do Salmo, para depois a gente dar prosseguimento com a leitura dos versículos e explicando um a um. Meu querido amado irmão, irmãos que estão conosco nesta oportunidade, queria chamar a atenção de vocês para esse salmo e a sua exclusividade com relação a todo o livro. Não é que existe uma passagem mais forte, mais rica do que outra. Mas existem passagens bíblicas que podemos mais facilmente assimilar com a nossa vida. E eu creio que isso a maioria dos irmãos concorda. Eu queria chamar a atenção de vocês para a primeira frase, o primeiro versículo. E os irmãos vão observar como é a ideia de todo o livro dos Salmos. Geralmente, a primeira frase, o primeiro versículo é o tema do Salmo. E esse salmo chama a nossa atenção porque a vida de Davi é facilmente vista neste salmo. Quero chamar a atenção também para que os irmãos vejam que esse salmo, embora seja tão assim conhecido, mas podemos dizer que temos ainda muitas coisas para aprender dele. Pedro, você quer dizer alguma coisa? É porque o pessoal está falando que está dando um eco. Eu queria perguntar aos irmãos se o eco é no nosso áudio ou no do pastor Edilson. É o do pastor? O William está falando que é o do pastor Edilson. Ô pastor, o senhor tem algum fone perto? Estou colocando. Pronto, que eu creio que deva resolver. Pronto, aí o senhor pode dar prosseguimento à sua fala, pastor. Certo. Agora ficou melhor. Ficou. Certo. Melhorou, gente? O pessoal está falando que melhorou. Melhorou? Que bom. Do pastor? Responde aí para a gente ver. Pode falar aí, pastor, para eles responderem. Irmãos, essa dificuldade nossa é bem fácil e compreensível, né? A gente está com essa tecnologia nova, ou usando de forma mais agora ativamente. E aí então aparecem as dificuldades. Como ia dizendo, sobre o Salmo 23, esse primeiro versículo é muito forte, né? Porque eu vou até usar cada expressão dele para os irmãos verem a riqueza. O Salmo começa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Percebam que nós podemos usar cada expressão e aprender dele.
Deixa eu melhorar aqui minha condição aqui. Vejamos mais uma vez. A expressão ou mostra a exclusividade para o único e verdadeiro Deus. Perceberam isso? O Senhor. Senhor aqui, Adonai, vem do absoluto, do todo-poderoso, do imutável, onipresente, onisciente, soberano, sobre tudo e todos. Veja que é isso que o Salmo quer mostrar para nós. O Senhor é tempo presente. O melhor tempo da nossa vida. Imagine, pastor Pedro. Ô pastor, desculpa estar lhe interrompendo de novo. O senhor está com 2 celulares perto aí? Não, só um. Vamos fazer o seguinte, porque tá dando um eco. A gente está conseguindo ver o eco no do senhor. Sai e entra para ver se resolve. Tá bom então, vou fazer isso. Aí a gente vai lhe aguardar. O senhor sai da live e entra de novo. E a gente coloca o senhor de novo. Tudo bem. Vamos aguardar o pastor Edilson, gente. Para poder... Vou pegar minha configuração também aqui. Vamos de volta. Estão... ouvindo bem a gente? Vamos ver o pastor Edilson agora. Fala aí, pastor. Pronto? E aí? E aí, pessoal? Dá um feedback aí pra gente. Tá dando eco? Veja aí. Agora eu não estou ouvindo a minha voz. Não tá ouvindo sua voz? Tava ouvindo antes, né? Antes estava ouvindo. Aí melhorou. O pessoal tá falando que melhorou, viu? Pois não. Então agora ficou melhor, Pronto, né? pastor. Pode prosseguir. Então, pastor Pedro, eu ia dizendo que a expressão o Senhor é aí a expressão presente. Imagine, pastor Pedro, se dissesse o Senhor era. Então, ele não seria mais. Se dissesse o Senhor será. Então, mostraria uma expressão de uma fé futura. Mas o melhor tempo de nossa vida é o presente. O Senhor é. Concorda comigo? Certeza. Você imaginou se realmente o Senhor fosse? Então desviamos do Senhor. Se o Senhor será, então ainda estamos pretendendo colocar o Senhor como nosso pastor. Porém, a expressão mostra que o aqui fala do tempo presente, da nossa experiência presente com Deus, como estamos realmente com o Senhor. Então, Davi estava em plena comunhão. Eu até aproveito, pastor Pedro e Kelvin, que está conosco também nessa noite, e os demais irmãos, para que os irmãos meditem nisso. Quantas pessoas já tiveram, não é, o Senhor como aquele que era o seu pastor? Agora eu estou vendo o Kelvin ali. Mas muitas pessoas já tiveram o Senhor como seu pastor. Que infelicidade. E de alguma forma, de alguma maneira, acabaram desistindo da fé. E com isso, essas pessoas hoje não desfrutam mais do cuidado do Senhor. Indo mais adiante, porque eu sei que o assunto é muito interessante e vai chamar muito a nossa atenção, mas veja só, o Senhor esse aí é um artigo definido. Já imaginou se o Senhor é um pastor?
Então colocaria o Senhor apenas como uma opção. Mas Davi não tinha Deus apenas como uma opção, mas a única. Aqui é um artigo definido. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Coisa linda, não é? Deus seja louvado por isso. E eu penso que inclusive, pastor Pedro e Kelvin e demais irmãos, queria chamar a atenção de vocês para justamente essa questão que nós vemos que este salmo, ele é pessoal, não é coletivo. Porque se fosse coletivo, como o Salmo 46, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Esse salmo não, esse salmo é pessoal. Porque eu entendi aqui pela palavra que a fé, ela é pessoal. Ela não parte do coletivo para o pessoal, é do pessoal para o coletivo. E é lindo Davi poder dizer isso. O Senhor é o meu. Que é a outra expressão que eu quero usar. O meu. Esse pronome possessivo de Davi fala outra coisa interessante aqui para nós. Veja só. Tem coisa que a gente pode colocar na coletividade, mas tem coisa que é exclusivo. E aí é o que Davi coloca. O Senhor é meu pastor. É o meu pastor. Então eu queria muito chamar a atenção dos irmãos para isso. Até coloquei aqui que nós não podemos, muitas vezes, medir a nossa comunhão com Deus com os outros. Porque, por exemplo, eu acredito que Pedro é um servo de Deus, é um ministro do Senhor, que Kelvin é uma bênção nas mãos de Deus. Embora que eu possa dizer isso, mas eu não posso medir o tamanho da sua confiança em Deus. Veja que em dado momento Jesus dizia, homens de pouca fé não eram discípulos do Senhor? Mas nenhum deles sabia o nível de fé. Nós vemos aqui na expressão do salmista, o Senhor é o meu pastor. Então veja que essa é uma experiência pessoal, uma experiência presente na sua vida. Ele estava bem com Deus, ele estava testemunhando da sua comunhão com Deus. Não sei se os irmãos querem comentar alguma coisa. Pode estar à vontade. Pastor, sim. Aí no versículo 1, mas antes de eu falar, já quero falar que não falou ainda, depois eu faço as minhas observações. Interessante, pastor, essa sua colocação de falar da questão de que o artigo, a tratar o artigo, né, como artigo definido, que é um salmo pessoal. Até nos faz pensar e nos voltar que Deus tem que ser o pastor para nossas vidas. Que Deus é o nosso pastor. E isso que a gente tem que carregar em nossos corações, em nossa mentalidade, de que Ele sempre será, já falando de uma forma futura agora, sempre será, continuará sendo presente em nossas vidas como pastor verdadeiro. Pedro? O pastor falou que ele é um pastor pessoal e eu acho interessante também que para nós nos considerarmos ovelhas desse pastor, nós temos que ter uma natureza regenerada. Por quê? O bode, ele tem uma natureza meio rebelde. E é difícil de se lidar com o bode. A ovelha já é mais dócil, ela é mais dependente, ela é mais carente do cuidado do pastor. Então, muitas pessoas pronunciam esses salmos sem entender a importância na sua vida de ser ovelha. Ela se considera ovelha, quando na verdade ela nunca foi. E uma coisa interessante que eu entendo nesse salmo também é que o pastor, ele sempre vai chamar as ovelhas para perto dele. Jesus vai falar em João 10 que as suas ovelhas, conhecem a sua voz. Quem conhece a voz do pastor é a ovelha. E o interessante é que nesses últimos dias as pessoas têm dado ouvidos a muitas vozes que não é a voz
do pastor. E se a gente ler lá João 10, vai falar que a ovelha, quando ouve a voz do estranho, foge. Foge. Ela só vai para perto do pastor. E algumas ovelhas sempre se mantêm perto do pastor. E essas acabam se tornando suas favoritas. Não porque são melhores, mas porque estão perto. E cada uma tem um nome da qual ela responde com alegria. O pastor amável tem sempre certas porções escolhidas que ele junta para esse fim. O pastor sempre tem uma porção com ele para dar para aquelas ovelhas que andam mais próximas dele. Quanto mais perto do pastor, mais perto a ovelha vai experimentar daquilo que ele tem para dar. Só prova a porção escolhida quem anda perto do pastor. Mas, infelizmente, tem muitas ovelhas que preferem se embaraçar, arbustos, ervas, e acabam se desgarrando do rebanho. E uma das coisas de João 10 que a gente vai ver das características da ovelha é que as ovelhas conhecem a voz do pastor, as ovelhas conhecem o pastor, as ovelhas ouvem o pastor chamando pelo nome, isso fala de intimidade, de relacionamento. Outra coisa, as ovelhas amam o pastor, as ovelhas confiam no pastor e as ovelhas seguem o pastor. Então, nós como ovelhas, nós temos que ter essas qualidades. Muitas das vezes, nós nos consideramos ovelhas e a gente se esquece das implicações que é ser ovelha, das responsabilidades de ser ovelha. E tem muita gente usando, pastor, esse versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, como uma confissão positiva para a sua vida, quando na verdade não é isso que o sentido original do texto diz. Porque o nada seria melhor traduzido como não. E o texto seria melhor traduzido da seguinte forma: o Senhor é meu pastor e não me falta. Mesmo que me falte tudo, ele nunca vai faltar na minha vida. Mesmo que às vezes eu passe por escassez, mesmo que às vezes eu passe por provação, ele nunca vai faltar em minha vida. Não que ele não abençoe, não que ele não provê, mas o sentido original do texto é esse sentido de que nada terei falta, ainda que não tenha tudo. Por quê? Porque Deus é comigo, Ele é o meu pastor. Então, queridos, que os irmãos possam guardar isso no coração de vocês. Retorno a palavra ao pastor Edilson. Pastor Pedro, veja só, e demais irmãos, queria chamar a atenção também dos irmãos, que quando Davi, lembra que no começo nós falamos que Davi coloca Deus como seu pastor, devido ao quê? Uma experiência pessoal que ele tinha. Você sabe, meus irmãos são bem informados de que Davi é o pastor-rei, ou o rei-pastor de Israel. Então era uma pessoa que conhecia perfeitamente a linguagem que estava usando. Entendeu? Então, quando ele coloca aqui, por exemplo, pastor Pedro e Kelvin e demais irmãos, queria chamar a atenção de vocês que a expressão pastor aqui, olhando no sentido da forma como foi colocada, não é tanto para falar do pastor, como também para se colocar na posição correta de que um servo de Deus deve se colocar diante do Senhor. Porque quando eu chamo Deus de meu pastor, eu estou dizendo que, na verdade, o que realmente eu sou. Porque uma ovelha, ela não pode viver sem o pastor. Verdade. Ela não tem condições de viver sem o pastor. Nós podemos viver sem Deus? Uma vida sem Deus é morte. É morte. Então, se observar bem, eu até coloquei aqui, ó, o maior objetivo é reconhecer que tipo de ser eu sou. Totalmente dependente de Deus. Se ele não for comigo, eu estou perdido. É verdade. Então, se a gente entender essa forma, o Senhor meu pastor,
é colocando aquele que é a exclusividade da nossa vida. Tudo que Davi chegou a ser foi por causa de Deus, ou foi de outra forma? Ele não venceu o gigante porque ele tinha capacidade de vencê-lo. Ele mesmo disse a Saul, na sua experiência, eu matei um leão pegando na barba, matei um urso também fazendo da mesma forma, para defender uma ovelha. A experiência que ele tinha como pastor. E ele viu como aquela ovelha dependia dele naquela hora para poder ser salva. E aí, quando ele diz isso, ele não fala que foi ele que fez por sua própria capacidade. Ele fala que, assim como Deus tinha dado vitória a ele diante daquele leão, daquele urso, aquele incircunciso também seria. Então, tudo que aconteceu na vida de Davi foi exclusivamente por uma ação de Deus na sua vida. Então, eu penso que o Salmo deve mostrar para nós a nossa total dependência de Deus. O Senhor é o meu pastor. Eu tenho alguém na minha vida que sem ele eu não poderia ser, não poderia existir, e não poderia viver, e não poderia chegar ao objetivo que ele mesmo graciosamente estabeleceu para mim. Uma outra coisa também que você falou aí sobre a questão de nada me faltará, eu pude observar que esse nada, pastor Pedro, também ele tem uma conotação, ele deve ser entendido sempre que Deus dará um jeito. Observe que a expressão está no futuro. Ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu já até vi outras traduções, nada me falta. Mas não é verdade. Ou pelo menos não pode ser aplicado dessa forma. Veja que realmente a expressão nada me faltará, ela está mostrando que no presente sempre está faltando alguma coisa, sim ou não? Verdade. Sempre está faltando alguma coisa. Eu duvido que existe uma pessoa nesse mundo completo de tudo. Só Deus é completo de tudo. Agora, toda pessoa está faltando alguma coisa nesse mundo. Por exemplo, tem algumas pessoas agora está faltando emprego. Muitas pessoas está faltando saúde. Muitas pessoas está faltando proteção. Qualquer coisa. Mas se você observar bem, e aí eu quero até colocar aqui essas expressões de uma forma assim, de algumas experiências da Bíblia. Ó, por exemplo, Deus sempre dará um jeito. Deus sempre ele trará uma solução. E ele já provou isso de todas as maneiras. Tudo que faltou na vida dos servos de Deus, Deus proveu. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, a experiência de Abraão, não é? Não estava faltando ali uma ovelha? Ou um animal para se substituir? Quando Isaac pergunta a seu pai, cadê Isaac? Exatamente. Cadê? Ele pergunta, né? Pergunta, pai, e aí? Aqui tem a lenha, aqui tem o fogo, aqui tem um cutelo. Mas onde está a ovelha? Onde está o cordeiro para o holocausto? Veja que quando ele fala isso, está faltando, embora que ele, claro que Abraão sabia que era o seu filho, mas o que Abraão fala para seu filho? Deus proverá. O que estava faltando, ele tinha certeza que Deus poderia providenciar. E eu penso que o servo de Deus deve ter essa certeza na sua vida. Pode estar faltando qualquer coisa na minha vida, mas Deus dará um jeito. Deus vai fazer com que aquilo que hoje é uma falta vai resultar em uma grande solução e uma grande vitória. Ô, pastor, concordam? Sim. Concordo. E uma coisa interessante, e o proverá de Deus nem sempre é aquilo que a gente imaginava, né? Isso, verdade. Na situação de Isaac aí mesmo, Abraão confiou e veio de onde menos ele esperava. A providência veio de onde ele menos esperava. Por quê? Quem tem Deus tem tudo. E é tanto que a Bíblia vai falar que ele chama Jeová Yahvé Jireh, que é o Deus da providência, o Deus que provê. Então, a gente precisa compreender que a providência de Deus não está condicionada à nossa vontade, ao nosso querer, mas sim à soberana vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe o que é melhor em meio a toda essa crise, em meio a toda essa angústia, mesmo que ainda não tem nada solucionado, mas o Senhor, ele há de prover. O Senhor, ele é o nosso pastor e ele não nos falta em nossa vida. Ele não falta em nossa vida, ele não falta em meio a essa crise. Porque às vezes pode faltar o pão, pastor.
Às vezes pode faltar até a saúde, mas aquilo é um momento. É como o senhor falou, um momento pode até estar faltando, mas no futuro ele vai prover. Porque ele é pastor. Exatamente. E é um pastor que provê. Verdade. Eu queria... Algo interessante, pastor, sabe o que também é? Sim. É a questão do relacionamento pastor e ovelha. O pastor, ele sabe onde tem o melhor passo para a ovelha, sabe onde vai colocar a ovelha. Então, a gente como cristão, a gente tem que pensar nisso, que se a gente tem um pastor, que é o supremo pastor Jesus Cristo, ele sabe onde vai colocar as ovelhas. Ele sabe onde tem pasto para as suas ovelhas, ele sabe o melhor lugar, o que a ovelha vai ter que passar, independente da situação, independente do que aconteça. Ele sabe que vai ter caminhos difíceis para a ovelha passar, mas ele conhece o lugar que ele vai prover a necessidade, que ele vai suprir a necessidade daquela ovelha, independente do que aconteça. Verdade. Eu quero até chamar a atenção dos irmãos também, justamente para essa expressão. Quando eu disse que Deus é completo, veja que a forma de glorificar a Deus de Davi é justamente essa. A falta está do meu lado, mas em Deus está toda a providência. Deus tem tudo que eu preciso. Foi o que Kelvin aí, penso que ele quis colocar. Veja que o pastor, quando um crente entra numa luta, Deus já está do outro lado esperando o crente para receber a sua adoração, não é? Porque a vitória já está prometida. Eu falo que, claro, que vai depender justamente desse crente manter Deus como seu pastor, sem perdê-lo de vista, sem deixar de confiar nele. Nós vamos apresentar aqui durante o texto, você vai ver algumas situações que eu meditei aqui, inclusive já tarde eu fiquei assim, pensando nesse salmo, irmãos, e fiquei maravilhado em ver algumas coisas importantes, né, que a gente encontra aqui. Por exemplo, já que Kelvin citou o versículo 2, a gente vai deixar o primeiro versículo, que veja a riqueza dele. No versículo 2, inclusive, eu não vou ler o texto, eu vou apenas citar-vos, irmãos, o seguinte: só Deus tem o melhor para mim, no sentido da vida material ou natural. Porque, se os irmãos observarem bem, verdes pastos, águas tranquilas, isso deve ser levado para o lado material. Material. Porque no versículo 3 você vai ver que ele vai citar o lado espiritual. Então eu queria que os irmãos observassem bem que aqui é o cuidado de Deus nesta vida. Só Deus tem pastos verdejantes. Só Deus tem o melhor para nós. Só Deus tem o melhor casamento, só Deus tem o melhor emprego, só Deus tem a melhor faculdade preparada para nós. Se deixarmos nos guiar pelo Senhor, se deixarmos, como Kelvin colocou aí, o cuidado especial de Deus, então tenho certeza que nós vamos receber. Eu penso que os irmãos, na experiência que os irmãos têm, todos os irmãos que estão conosco, podem perceber facilmente que é isso que acontece conosco. Tudo que você tem, que é a sua riqueza, foi Deus que lhe deu. Mas tudo aquilo que foi você, na sua habilidade, nos seus esforços, veja que nunca satisfaz plenamente. Olha a expressão, ele me faz descansar em verdes pastos. Tudo que Deus dá para nós é perfeito, já observaram? É perfeito. Deus não dá coisa... Deus não dá uma benção pela metade, Deus dá uma benção completa. Veja que um pasto verdejante é tudo que a ovelha quer. Águas de descanso é tudo que a ovelha precisa. Eu estive lendo, estudando, e vejo que as ovelhas elas não gostam de águas turbulentas porque elas acabam se afligindo e não conseguem beber facilmente. Veja que eu citei outro dia aqui no curso de teologia para os irmãos, de que enquanto os discípulos estavam em uma tempestade no mar, onde é que Jesus estava? Dormindo. Dormindo. Aí um dos alunos ele perguntou para mim: pastor, o que significa Jesus dormindo? O que significa Jesus dormindo em plena tempestade? Eu falei, ele é a nossa paz. Porque ele consegue dormir numa tempestade, isso significa que as circunstâncias não o abalam. Irmãos, perceberam isso? Veja que depois que Jesus resolveu o problema, o que aconteceu? Houve uma grande bonança. Uma grande bonança. As águas agora eram águas tranquilas. Agora podia se navegar. Veja que esse pastor está no presente. Veja que independente das circunstâncias, se você confiar nele,
Se você realmente confiar nele, não importa as circunstâncias, não importa. Ele tem o melhor para nós. Perceberam isso? Quando eu estou citando aqui o versículo 2, só Deus tem o melhor para mim, no sentido da vida material ou natural. Pastos verdejantes, águas tranquilas. Aí você vê que no versículo 3, não sei se os irmãos querem completar, depois se os irmãos quiserem voltar para o versículo 2, mas só queria colocar, já que nós falamos da vida material, ou da vida natural nossa, nós temos também o lado espiritual. Só Deus tem o melhor para mim na minha vida espiritual. E Simão vê que ele fala que ele tem para a nossa alma, só ele pode dar garantia para a nossa alma. Aí eu vou até repetir aqui o versículo 3, quando ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça ou pelo caminho certo. Aí os irmãos podem observar que na vida espiritual, é o que falta como nós temos comentado, que falta na vida de muitas pessoas, inclusive o pastor Pedro enfatizou essa questão, que quando o ovelha não discerne bem a voz do seu Senhor, é falta de espiritualidade. Ele pode ser crente de uma igreja, ser membro de uma igreja, mas se ele não discerne bem a voz do seu pastor, é algo espiritual. E aí, veja que o versículo 3 diz: refrigera a minha alma, guia pela vereda da justiça. Agora, pastor Pedro, olha a riqueza desse salmo. Por que Deus refrigera a nossa alma e nos guia pelo caminho direito? Qual é o motivo que ele faz isso? É porque somos alguma coisa? Aí ele mesmo diz: por amor do seu nome. Isso significa graça, favor imerecido. Ele não faz isso porque a gente merece. Não faz assim porque não é isso mesmo? Coisa linda. Eu amei isso aqui. Quando eu estava lendo, de repente me veio essa inspiração, né? Que realmente o Senhor faz tudo isso por causa dele mesmo, pela grandeza dele. Porque quando ele é reconhecido por nós, né, o nome dele é engrandecido na nossa vida e as pessoas são inspiradas a crer nele como realmente ele realmente é. Eu fico pensando, todas as pessoas que deram um bom testemunho na fé, eu fico maravilhado quando eu vejo, por exemplo, outro dia eu estava vendo a questão de Daniel na cova dos leões. Você imagina ali, todas aquelas pessoas vendo Daniel entrar naquela cova. Quem é que podia imaginar que ele podia sair? Verdade. E até tem um hino que diz que, calma Daniel, eu estou aqui. E é uma coisa que a gente pode discordar terminantemente, que não é uma coisa que em momento nenhum Daniel mostrou, foi falta de confiança. Se dissesse, calma Dário, eu até concordo, mas Daniel não. Daniel estava plenamente confiado. E o interessante é que o milagre foi tão grande que ele tinha, em média ali, ele tinha 86 anos. Exatamente, olha aí. Ele presente da sua vida, mesmo depois de tantas coisas que passou, mas ele continua sendo o mesmo crente. E até aproveito, pastor Pedro, pela sua colocação, né, a sua deixa aí, para dizer que fé não tem tempo na vida. Eu como jovem fui um crente bom, um crente bem sucedido e tal, mas já vai ficando velho, vai ficando numa certa idade. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Qualquer tempo da nossa vida, se confiarmos no Senhor, vai ser vida vitoriosa. Ô pastor, as melhores árvores produzem seus melhores frutos quando estão mais velhas. Olha aí, tá vendo aí? Porque a experiência, né? A forma de colher a riqueza da terra é justamente pela grandeza a forma de ele ter colocado suas raízes. E outra coisa, velhice não é sinônimo de antiquado. Por exemplo, que a Bíblia sempre compara a gente à árvore, né? O Salmo 1 vai falar isso. Quanto mais velha a árvore, mais raiz profunda ela tem e melhor o fruto que ela produz. Verdade. Ela está mais resistente, está mais vigorosa, aguenta mais tudo, entendeu? Então, Daniel é um tipo dessa árvore. Como Davi o foi, firmado na rocha, firmado em Cristo, que não é qualquer coisa que abala. E aproveitando a deixa do pastor, eu queria fazer algumas observações aqui. Cadê? Deitar me faz em verdes pastos. Ou me faz descansar em verdes pastos. A rotina do pastor no Oriente Médio e o seu rebanho não era fácil. Todo dia levantavam antes do sol raiar para levarem as ovelhas do curral, atravessando o deserto até chegar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas.
A ovelha não tem condições naturais de chegar aos verdes pastos sem a direção do pastor. Jesus vai falar, João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Ai daquele que acha que pode fazer alguma coisa sem Jesus. Ai daquele que acha que pode pregar sem a direção de Jesus. Ai daquele que acha que canta bem sem a direção de Jesus. Ai daquele que acha que seus diplomas valem mais do que a direção do bom pastor. Sem Jesus a gente não pode nada. Ovelha sem pastor é presa fácil para o lobo. Ovelha sem pastor morre no deserto. Então, irmão, para provar dos verdes pastos e provar das águas tranquilas, tem que seguir as orientações do bom pastor, porque senão não vai provar. O senhor falou uma coisa interessante, a questão do medo. A ovelha é conhecida por seu medo, ela pode morrer de sede. Ela pode morrer de sede. Isso são os beduínos que contam, os beduínos do deserto. Se as águas não forem calmas para elas se aproximarem, se a água for muito movimentada, se a água for muito turbulenta, ela morre de sede, mas não bebe. Tem casos que os pastores precisam pegar a água e dar na boca da ovelha. Quantas ovelhas estão amedrontadas nesses dias atuais? Estão amedrontadas por essa pandemia, estão amedrontadas por tudo que está acontecendo à nossa volta, e estão precisando nesta hora dessa água. E o bom pastor está sempre pronto a dar água na boca, a cuidar da ovelha, a tratar da ovelha, a alimentar da ovelha. E o interessante nisso, pastor, que isso dá uma ideia de segurança. Porque a ovelha tem medo, mas o pastor toma conta dela. A ovelha, o medo é tão grande que ela não consegue se alimentar. A ovelha, o medo é tão grande que ela não consegue ter perspectiva de um futuro melhor. Ah, perdeu o emprego. Ah, tá doente. Ah, tá a pandemia. Ah, tá isso. Ah, tá aquilo. Mas ela se esquece que ela está no braço do pastor. E no braço do pastor tem segurança. No braço do pastor ela vai encontrar alimento. Nos braços do pastor ela vai encontrar a água que ela precisa para sobreviver. E muitas das ovelhas hoje estão precisando se tranquilizar nos braços do pastor. E entender que ela não está só. A gente não está sozinho. O mundo pode explodir, pode acontecer até crises piores do que essa. Nós não estamos sozinhos. A Bíblia fala que nós não estamos órfãos. Jesus mandou o Espírito Santo. Hoje ele habita em nosso coração. E em Mateus ele fala que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É como o senhor falou, a questão de fé pessoal. Ele é o nosso pastor. Mas como é que eu trato esse pastor? É de ovelha para ovelha. O que eu penso não vai definir o que Kelvin pensa. O que eu penso não vai definir o que o senhor pensa. O que eu posso fazer é mostrar o que eu penso a respeito do pastor, que é, ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Estamos seguros nos braços dele. A gente precisa confiar. Se a gente não confiar em Deus, se a gente não confiar no sumo pastor, a gente vai confiar em quem? Nesses políticos? A gente vai confiar nessa justiça brasileira? Não vai. Então a nossa confiança está nele. A nossa confiança está em Deus. Só nele. Verdade. Verdade. E aí, pastor, algo que eu achei interessante aqui, eu estava dando a lida aqui. Deitar-me faz em pastos verdes. Ó, pra você ver, é uma completa satisfação que o pastor vai dar para a ovelha. Ou seja, vai dar descanso e pasto. A ovelha vai ter uma completa satisfação nele. Além disso, aí vem falar, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ou seja, esse pastor vai dar a orientação certa para a ovelha. E essa orientação vem através da palavra de Deus. O próprio Deus deixou sua palavra como orientação
para nos dirigir, nos guiar até as águas tranquilas dele. Aí quando o texto vai fluindo, refrigera a minha alma. É como se o pastor está dizendo, ei, eu vou te dar uma completa restauração em sua vida. Eu vou te restaurar completamente, a sua alma, quem vai cuidar sou eu vou trazer o refrigério, o regozijo, aquilo que vai aquietar você. Aí quando vai avançando, vem dizendo, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ou seja, uma completa instrução que o pastor vai dar da ovelha, mostrando o cuidado, o zelo, o carinho que ele tem pelas suas ovelhas. Verdade. Ô, pastor, o senhor falou, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça? Já, né? Sim, já. O senhor falou? Já falei sobre isso. Então, eu vou pedir a sua licença para fazer uma observação nesse versículo. E refrigério, por exemplo, quando a alma fica triste, o Senhor a refrigera. Quando é pecador, ele santifica. Quando é fraco, ele fortalece. Ele quem faz. Os seus ministros não podem fazer isso. Refrigera pode ser muito bem entendido como restaurar, como renovar. É aquela questão espiritual que o Senhor falou. Refrigério. E o interessante é o refrigério da alma. A alma sede das nossas emoções, a alma sede da nossa inteligência, da nossa vontade. Quando ele fala de refrigerar a alma, ele fala de nos trazer segurança também interior. Porque tem muita gente que está com o emocional abalado. Tem muita gente que está com o emocional turbado. E quando ele traz esse refrigério para a alma, ele nos dá segurança emocional também. Por quê? A gente está vivendo uma época onde uma das maiores doenças é a depressão. A depressão é a falta de refrigério na alma. É a falta do toque do Espírito Santo na vida de muitas pessoas. A pessoa sente tanto medo como a ovelha sente medo, que se deixa levar e deixa de receber o refrigério que o Senhor dá. E as suas emoções ficam conturbadas a ponto de muitos tirarem até a sua própria vida. Mas quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, o refrigério é certo. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele nos guia por caminhos tortuosos, caminhos retos e precisos. O pastor, que é Deus, ele sempre vai nos levar pelas veredas da justiça, pelo caminho reto. Ele nunca vai nos levar por um caminho perigoso. Ele nunca vai nos colocar numa direção que vai nos fazer mal. O problema, muitas das vezes, que o pastor nos direciona por caminhos que nós achamos que vai nos fazer mal. Muitas das vezes o pastor ele passa por caminhos que aparentemente são perigosos, mas o pastor conhece o terreno. O pastor sabe o melhor caminho. Se a gente está passando por aquilo, se a gente está passando por esse caminho, se a gente está passando por aquela situação, ele sabe que a gente pode passar por ele. Ele nunca vai nos submeter a algo que a gente não possa suportar. Ele nunca iria nos colocar num caminho que nos fizesse errar. O senhor não concorda comigo nesse sentido? Concordo. É vereda de justiça, caminho reto. E Jesus vai dizer, eu sou o caminho. É por esse caminho, é dentro desse caminho que ele tem nos feito trilhar o caminho da verdade, o caminho da justiça, e esse caminho é Jesus Cristo. Pastor, pode prosseguir? Desculpe a interrupção. O assunto realmente é muito empolgante, né? Confesso a você que eu fiquei a tarde toda mesmo. Ficou muito importante para mim
até porque, devido às experiências que a gente vem pregando há muito tempo, então você vai chamar a atenção de muitas coisas interessantes. Aí eu, por exemplo, citei aqui, você falou sobre os perigos, veja que o versículo 4 vai justamente dizer isso aqui, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aí eu coloquei aqui na minha meditação o seguinte: entre os terríveis perigos da vida do homem, não é? Deus, se estiver presente, o medo será substituído pela vitória. Isto é, a fé da vitória. Porque, olha, é natural, como você falou, será que a ovelha não sente medo de alguma maneira? Ela vai sentir, porém a presença do pastor vai substituir esse medo pela confiança que a vitória está garantida. A ovelha se sente porque ela confia no pastor, então ela sabe que o pastor pode dar a ela perfeitamente o que ela precisa. Perceba isso. Eu amei essa expressão aqui, porque o texto, até inclusive coloquei aqui, quer dizer que Deus, inclusive, percebam aqui que o versículo termina dizendo, porque versículo 4, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Observaram que não é a questão do perigo, mas é a certeza da presença de Deus? É verdade. Se Deus está conosco, acabou. Seja o que for, a morte é o quê? O inimigo, né? Viu como é que é? Veja, pois não. Falando nesse sentido do vale da sombra da morte, o interessante é que a morte é só uma passagem, é só uma varanda, não é a casa. A morte não é o fim, ela é somente uma passagem. E aqui fala vale da sombra da morte, não vale da morte. Por que não fala vale da morte? Sabe por quê? Porque sombra de espada não mata ninguém. Sombra de flecha não fura ninguém. Sombra de morte, meu irmão, não mata ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus, ele passou no vale da morte. Ele morreu no nosso lugar para que a gente só enfrentasse a sombra dela. Quem enfrentou a morte foi Jesus. E hoje a gente só tem que enfrentar a sombra. Olha esse privilégio maravilhoso que ele nos dá. Hoje a gente só enfrenta a sombra porque ele já enfrentou a morte por nós há mais de 2000 anos atrás. Era só essa observação que eu queria falar para o senhor. Você colocou bem, já que a gente está nesse contexto de coronavírus, né, dessa praga que está atingindo o mundo, percebamos que os males dessa vida, como você colocou muito bem aí, realmente elas não são o que mostram ser. Como você disse, quando você fala que a morte não é o fim, mas eu pergunto, para quem essa verdade ela é entendida por quem? Porque confia no Senhor. Porque se não confiar em Deus, pensa que a morte é o fim, e até algumas pessoas pensam que, tirando a vida, vai resolver todos os seus problemas. Porque se é o fim, não é? Porém, na verdade, como você colocou muito bem aí, a questão aí, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, veja que, na verdade, o mesmo que, até estava me lembrando aquela passagem, como o senhor diz, guerras e rumores de guerra. Lembram daquela passagem? Veja que ela está dizendo que o rumor de guerra, ela mata tanto quanto a guerra. Tem gente, como você falou, que está morrendo antes do vírus pegá-la, antes de ser atingida pelo vírus. Quando outros que entendem dessa área estão dizendo que esse vírus não é nada disso que estão dizendo, não. Não é. Ela só é letal para um determinado indivíduo que não tem um corpo que é capaz de, como outras epidemias que estão aí, bem presentes, que pode tirar a vida dessas pessoas. Então, o que eu queria colocar também, Pedro, justamente, e Kelvin, eu queria que os irmãos observassem, a minha intenção, na verdade, é mostrar que os medos, essas coisas que apavoram o homem, se Deus estiver com essa pessoa, tudo isso, aí é como você colocou, é uma sombra, que não faz mal nenhum. Sombra. Não é só sombra. Veja que a única sombra que nós podemos valorizar é a sombra que Pedro, que a Bíblia fala que é a sombra de Pedro, que é o Senhor que reflete a nossa luz. Essa opera, mas outra sombra não. A sombra do Onipotente de Salmo 91 também, essa a gente quer. Essa eu quero, né? Mas, no contrário,
Qualquer outra soma não é nada, não tem nada a ver. Mas eu quero completar esse sentido desse versículo 4, quando ele diz: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu queria que os irmãos atentassem para essa passagem.